Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao NKNcast. Fico feliz em tê-los aqui conosco e hoje estamos recebendo a presença do nosso grande amigo e vai trazer bastante informação para vocês aí, Rafael Castilho. Rafael, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter se predisposto a vir nos dar algumas palavras. Eu que agradeço, Márcio. É um prazer estar aqui falando contigo hoje, né? Eu que estou aqui voltando às minhas origens para Rio Preto, né? Depois de anos fora, quer dizer, eu sou daqui de Rio Preto, nasci em Rio Preto e fiz toda a minha carreira profissional, né? Desde quando eu fui da faculdade em diante, fora de Rio Preto, né? E voltou agora. E agora eu quero voltar, né? Estou aqui de volta, né? E buscando aqui ajudar toda a comunidade empresarial de Rio Preto. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui. Imagina, a gente agradece a presença. Rafael, gente, é engenheiro mecânico formado na Unicamp. Ele, o que chama mais atenção, apesar dele ter uma vasta carreira corporativa, já ter sido diretor financeiro de grandes corporações, já ter sido inclusive CEO de grandes corporações, teve a última experiência acadêmica dele foi em Stanford, né, Rafael? Exatamente. Teve lá a sua experiência em gestão corporativa lá, e esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, que é a governança corporativa, que é um tema extremamente atual, né, Rafael? Totalmente. É um tema extremamente importante para todas as empresas de qualquer nível, né? Exatamente. Principalmente quando a gente lembra lá das situações de ESG, né? Então, uma sigla que está muito em evidência, quem até não conhece a sigla ESG, que vem de ambiente, né, social e governança, exato. E então o G do ESG aí, o Rafael vai dar a graça para a gente aqui de falar a respeito. Então, Rafael, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse contando justamente essa sua trajetória. Como é que começou, como é que você optou por engenharia, depois quais foram as empresas que você passou, que você visitou, quais eram as suas atribuições nessas empresas, e depois a tua experiência acadêmica. Claro. E depois ver. Aí no finalzinho eu vou pedir para você poder dar as dicas para nossa galera de como é que funciona, como é que a gente aplicaria a governança nas empresas, como é que isso pode beneficiar as empresas. Então, a palavra está contigo. Muito obrigado. Márcio, como eu falei, eu nasci em Rio Preto, né? Eu adoro essa cidade, esse clima todo aqui, família e amigos estão aqui em Rio Preto. E eu fui buscar fazer faculdade em Campinas, fui fazer engenharia. No final do curso de engenharia, eu acabei entrando para o programa de trainees do banco, né? Na época, o Bank Boston, que na época era presidido pelo Henrique Meirelles, que depois virou presidente do Banco Central e tudo mais, né? Ministro e tudo mais. E hoje, não sei se não é secretário, foi secretário anterior do... Então, nesse período, quer dizer, eu fui aprender no mercado financeiro, descobrir, né, como é que funciona todas as atividades de crédito, de financiamento de ativos, né, parte de câmbio. Eu trabalhei muito tempo na parte nacional do banco, financiamento de exportação, financiamento de importação, carta de crédito. Eu fui responsável, né, pela área de produtos, né, de internacionais do banco por 3 anos, né, nesse período aí. E também aprendi muito sobre gestão de riscos, né, porque banco, uma das principais questões, né, é gerir risco. Exatamente. Banco empresta dinheiro para faz atividades que envolvem muitas regulamentações, que envolvem Banco Central, envolve legislação tributária, legislação corporativa, né, tudo isso, Código Civil, tudo mais. Então você acaba aprendendo um pouco de cara, você acaba sendo um generalista, né, o suficiente para você ter um certo domínio, né, daquelas atividades da empresa, no caso, na área de câmbio, comércio exterior do banco. Então, tinha muita especialidade nesse assunto, entendeu? Legal. Depois disso, eu acabei indo para dirigir 2 empresas, né, fui diretor financeiro de 2 empresas, uma de construção civil, né, e depois uma indústria de calçado. Acabei ficando um tempo em Franca, tá? Onde eu conheci minha atual esposa, né? Que legal. Atual e única, né? Tá bem, né? Eu conheci minha esposa e fui diretor financeiro dessa indústria de calçados por 3 anos lá também, tá? Nesse período, acabei estudando na FEA em Ribeirão Preto, fazendo um MBA em Finanças Corporativas lá, tá? E voltei para São Paulo para cuidar de uma empresa, ser diretor financeiro também, de uma empresa de distribuição de eletrônicos, né? Eletroeletrônicos, televisão, celular, equipamentos de Wi-Fi, uma coisa que estava
meio começando, já existia, mas estava escalonando no Brasil, né? Legal. Naquela época. Era uma empresa que estava no meio da cadeia, que comprava dos grandes produtores e vendia para o retail, né, que é para os varejos, tanto pequeno como grande. Tá? Legal. Depois disso, acabei indo para Stanford, onde foi programa executivo de Stanford, fiquei 3 meses lá fazendo especialização em gestão corporativa, estratégia, liderança, né, e governança corporativa de modo geral. E quando eu voltei, eu fui dirigir uma indústria que foi no processo de turnaround lá em Curitiba. Tá? É um grupo português muito grande, né? Que tinha atividades em Portugal, no México, na Argentina também aqui e no Canadá. Então, uma empresa do setor químico, petroquímico, que fazia embalagens e produtos PET, né, que é o plástico, um produto de origem que você usa em várias aplicações. Então você teve experiência tanto naquela empresa em franca expansão, que estava lá em crescimento, precisava dominar mercado, quanto também experiência na outra ponta, que é no turnaround, quando precisa trabalhar com o cinto um pouquinho mais apertado ali, né? Foi bom você ter levantado isso, porque eu vejo a minha experiência, Márcio, muito no sentido de que ele tem amplo escopo, né? Quando eu trabalhei na indústria de calçados, era uma indústria, né, que estava em plena expansão, tinha poucos recursos, pouca estrutura, e eu cheguei lá, quer dizer, para ajudar a organizar, quer dizer, o sócio, conhecedor do mercado, né, do negócio em si, mas eu típico empreendedor, né, que conhece muito bem o seu produto. Sabe a prática, mas não conhece a teoria. Isso. Né? E não tem a gestão corporativa, de experiência. Então, eu ajudei muito ele a organizar a parte, né, administrativa e financeira da empresa, a governança dele, os controles todos da empresa. E foi isso bem interessante, porque nesse momento eu senti que, poxa, é uma coisa bem interessante de fazer. Pegar o empresário que está ali, né, no seu escalonamento do seu negócio, que já está crescendo forte. E é natural, né, Márcio? Quando você vê o ciclo das empresas, de crescimento, de evolução das empresas, você tem essa fase. Quer dizer, geralmente a empresa começa lá com o seu sócio fundador, pequeno negócio, lutando cada minuto, cada segundo, vende o almoço para comprar janta, aquela coisa assim, e de repente o negócio decola. Quando decola, o foco é venda, 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 venda. Traz o negócio para dentro. Né? Depois que o negócio cresceu e ganhou a sua escala, geralmente os empresários sentem necessidade de, preciso organizar isso aqui. Preciso pôr em ordem, né? Porque cresceu num tanto que já está além do alcance das mãos, a gente fala, né? Porque uma coisa também que é uma empresa pequena, que você tem tudo ali, você sabe dia a dia, tudo acontecendo, detalhe a detalhe. Quando a empresa cresce, e todo empresário quer que a empresa cresça. Exatamente. Né? Pelo menos é o gol de cada um, é a meta de cada um. Exato. Né? Mas quando acontece, pega todo mundo de calças curtas. Isso, aí o empresário geralmente sente que perdeu o controle. Opa, o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo lá? Não sei mais. Né? Então eu preciso de ter uma certa organização da empresa que eu consiga tomar de volta o controle, domar o touro, né? Então, quando a gente ajuda o empresário a fazer isso, né, porque você não vai ter mais, porque no começo o cara tem esse controle conversando com cada um dos funcionários de confiança dele. Quando a empresa cresce, não dá mais para fazer isso. Então, você começa a ter informações estruturadas, você começa a ter implantação de um sistema ERP, você começa a ter todo o tratamento de dados, informações, né? A preocupação que essas informações estejam corretas, que é muito comum, né, ter erros de informações. Está furado, né? Está furado, os números. O sistema até existe, mas não está corretamente alimentado, que acaba não servindo para nada. Né, exatamente. Então, esse processo todo de você ajudar o empresário, né, é muito satisfatório ajudá-lo. Né? E faz parte da governança. Quer dizer, isso que é a governança. Você trazer essa capacidade do empresário, dos sócios, né, nesse estágio aí, a ter gestão da empresa de forma adequada. Porque o primeiro nível é esse, você ter o controle. Porque depois que você tem o controle, você vai ver se as coisas estão caminhando conforme você esperava. Conforme as metas, aí você começa a ter metas, você começa a ter gestão de pessoas, começa a ter todo um processo de busca de eficiência. Bom, né? Você foi lá para fora, estudou em Stanford, viu o que era uma realidade diferente, né, principalmente da nossa. Você já trabalhou em multinacional, acabou de falar que você estava num grupo que era português. Né? Conta para mim, com essa experiência que você teve, muita diferença, né, das práticas, da forma da teoria, do que é lá fora, do que é para o Brasil, não? Olha, Márcio, a gente tem uma grande diferença que é conhecida, né, é a questão da dificuldade de formação do funcionário.
né? Claramente você tem no país desenvolvido o nível básico de formação e informação é muito mais avançado que no Brasil. Então, isso reflete no dia a dia das empresas. Mais formar a equipe, entendeu? Entendi. Aqui a gente sofre um pouco mais. Aqui a gente sofre um pouco mais. Então, isso exige cada vez mais que a gente tenha controles e processos muito mais adequados das empresas aqui no Brasil do que lá fora. Porque lá o processo está dentro da pessoa já. Uhum. Aqui você tem esse problema, né, de a pessoa fazer errado, de não saber como faz direito as coisas. Então, a necessidade de você ter um processo mais controlado ainda, entendeu? Uhum. Todo mundo precisa disso, mas então essa é uma questão clara, né, de você, e a questão tributária nem se fala, né? O Brasil é fora da base, né? Então, todo empresário sabe qual a dificuldade que é a questão tributária do Brasil. Quando você vai numa empresa multinacional que tem, eu comparava, né, como é que você porava impostos no Brasil, como você porava em Portugal, no Canadá, eu falei, pelo amor de Deus, que diferença. É insano. Muito interessante. E Rafael, me conta assim, imagina a gente tá lá com aquele cara que tá justamente nesse momento, ele tá ali, começou a dar certo o negócio dele, isso aconteceu muito com até vários clientes nossos aqui do Grupo NKN, que surfaram a onda aí do digital após pandemia, ou pandemia e pós-pandemia. Então o cara teve um crescimento considerável de faturamento, o cara teve um crescimento considerável de market share, e aí ele se viu nessa situação, né? Vamos precisar começar a implementar a governança aqui, porque está escapando da mão. Exato. O que você aconselha, Rafael? Como é que funciona? Tem etapas? Quais são as suas dicas para o cara que está nessa fase? O cara realmente ele se deu conta, chegou agora e falou, porra, eu acho que está na hora de eu começar a me organizar aqui. O que você dá de dica para um cara desse? O natural que sempre acontece é o cara chamar o computador dele, né, e colocar a contabilidade interna, se era externa e põe interna. Aí ele pega a contabilidade interna e tenta virar aquilo uma controladoria. E nem sempre isso funciona bem. Essa transição nem sempre é fluida e acontece das melhores maneiras. Então, muitas vezes, é aí que é importante, muitas vezes, você ter um conselheiro, que eu falo assim, eu estou hoje, né, fazendo curso no BNGC, né, de conselho, você foi um conselheiro empresarial. Legal. Né, e uma das coisas importantes, né, é a pessoa, um executivo, o CEO, mesmo da pequena empresa, né, ele ter alguém com quem conversar. Porque o poder, ele é muito solitário. Sem dúvida. A pessoa que está ali, o dono da empresa, às vezes ele tem dificuldade de tomar decisões, ou porque não tem quem conversar. Porque os subordinados são subordinados. Tem que obedecer ele. E nem sempre ele tem um feedback isento, adequado, né, ou transparente, ou como deveria ser. Uhum. Então, é legal ele ter alguém, primeira coisa, do lado dele, ajudando. Pode ser uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Esse mês fica mais distante, mas é bom sempre começar a ter alguém para discutir assuntos que incomodam o empresário. Né? Como essa questão aí que você está falando. Né? Qual os passos que eu tenho que dar? Qual o plano que eu faço? Então, a pessoa, às vezes, não sabe qual o caminho trilhar. Então, trazer alguém para ajudá-lo. Né? Então, o primeiro ponto aí que você acha que seria interessante, uma dica para esse pessoal, é montar um conselho, formar um conselho. Não necessariamente formar um conselho, porque formar um conselho já acho que é uma etapa mais um pouco lá na frente, entendeu? Exato, uns passos além. É ter um conselheiro do lado. Ali. Isso, o conselheiro não precisa ser uma estrutura formal de conselho. Ele pode ser um papel de conselheiro, né, que é um consultor, digamos assim, mas que tem uma experiência e vivência, que tem essa visão para ajudar a pessoa a se desenvolver. A pessoa não vai fazer por ele. Entendi. Porque tem a diferença do consultor e do conselheiro. O consultor vai lá e faz por ele. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa e resolve o problema do empresário. Isso é uma coisa. Ele tem demandas para isso e tudo certo. Ele tem um consultor para algumas coisas específicas. Perfeito. Agora, o papel do conselheiro é ajudá-lo a ele se desenvolver como empresário, como executivo barra empresário, porque tem que ser as duas coisas. Sim. Né? Para ele começar a enxergar a equipe, a enxergar o mercado, o que está errado na empresa dele. Porque aquela coisa, né? Às vezes a gente olha o nosso filho, que é a empresa, de uma forma muito paternalista. É natural. Né? Não enxerga os defeitos. Né? Ou a gente enxerga os defeitos e acha que tudo bem, a gente convive com ele, né? Põe aqui de canto esse problema, uma pessoa que é mais difícil de lidar, você põe a função ali do lado, não sei o quê. Mas tudo isso afeta o ambiente, a cultura empresarial, né, da empresa e vai limitando o potencial de crescimento da empresa. Legal. Então alguém do lado dele ajuda ele a abrir os olhos sobre essas questões,
né? E ajuda a pessoa a resolver, encaminhar esses problemas, entendeu? Se ele quiser resolver por conta própria, melhor, porque ele vai estar se autodesenvolvendo no processo de solução. Ou ele pode ajudar alguém para resolver. Tem um problema aqui, chama alguém ali, chama alguém aqui. Especialista na área. Exatamente, vai trazendo especialistas para essas funções, entendeu? Legal. Então o primeiro passo é esse, eu acho que identificar que ele precisa de alguém para conversar e trocar ideias. Não adianta querer fazer sozinho, né? Melhor é que ele tenha apoio. Né? Ele tem apoio, para pelo menos ter uma visão, né, de fora do negócio, sem emoção, né? Porque quem formou a empresa junto com ele tem muito orgulho, e é legal, tem que ter orgulho mesmo da sua empresa, né? Poxa, é muito... No Brasil ainda, você empreender e dar certo, tá bem funcionando, é fantástico. Mas isso contamina, em certas situações, contamina um pouco o poder de decisão correta, análise correta do empresário. Legal. Me fala uma coisa, Rafael, aqui no grupo, por exemplo, nós temos clientes desde o microempresário, talvez até o empresário individual ali, né, que tem faturamento de MEI, né, faturamento limitado a 30 e poucos mil reais lá, até empresas que estão faturando acima de bilhões. Então a gente tem até orgulho de falar que a gente transita de cabo a rabo ali, a gente tem experiência, expertise de enxergar os problemas do pequenininho e também enxergar os problemas do grande. Fala uma coisa para mim, quando a gente está falando de ter essa pessoa, tem tamanho para isso ou não? O cara, eu vou buscar opinião, vou ter um conselheiro aqui só depois acima de 100 milhões de faturamento, ou não? Eu faturando aqui meus 1 milhão, eu já posso procurar ajuda. O que você aconselha o cara que está lá? Ele tem um momento ideal dele procurar isso? Ele tem... como é que ele sente? O que você acha que é o ideal do cara falar assim, não, eu acho que eu preciso de ajuda. O que você acha? Eu acho que, assim, claramente uma pessoa que fatura 30, 50 mil por mês, né, está no estágio de buscar mercado. Sim. Né? Crescendo, conquistar mercado, desenvolver produtos, tudo mais. Então, acho que nessa etapa, Márcio, acho que o melhor caminho é você buscar consultores para ajudar a desenvolver o produto, a desbravar o mercado, fazer mídia, marketing do seu produto. Em sua área ali. Isso. Né? A governança, ela está presente desde o começo. Não é que ela não possa existir ali, mas ela começa a ser mais relevante a partir do momento que a empresa cresce um pouco mais, entendeu? Ela começa a ter impactos sociais. Porque o que é a questão da governança que está tão em pauta hoje, né? A questão social, ambiental e de governança corporativa interna que você falou aí. A governança expandiu, não é só não fala mais só de governança, se fala de todos os 3 aspectos, tá? Então, o empresário, cada vez mais, mesmo na fase inicial, ele tem que prestar atenção ali no quem está comprando matéria-prima. Pô, eu sou fabricante de roupa, né? Camisa, bermuda, etc e tal. Pô, mas de quem eu compro minha matéria-prima? Ele é socialmente responsável, ele emprega corretamente, ele paga os funcionários corretamente, CLT. Tem trabalho escravo, não tem trabalho escravo? Exato, entendeu? Ele respeita o ambiente, ele faz lavagem correta do seu tecido, dos produtos. Então, essa é uma etapa que a governança, né, o ESG está ali presente nessa questão de governança mais ampla, da questão ambiental. Isso é problema? Às vezes o cara no começo acha que não é, porque pô, eu comprando meu produto, tá girando, tô vendendo, mas se o cara começa a crescer, daí a pouco esse fornecedor cria um problema ambiental lá, acaba respingando ele, entendeu? Mesmo esse pequeno, ele tem que começar a se preocupar. No mínimo ele vai ter um problema na chain supply dele, né? No mínimo o cara não vai mais vender para ele se enfrentar um problema. Exato. Não, e como ele está usando o produto, e hoje, legalmente, tem várias, né, corresponsabilidades, né, de compra de produtos, como é que você está vendo os fornecedores e tudo mais. Então, já existe uma preocupação cultural de olhar para ESG ou governança, né, nessa fase de pequenininho. Tá? Legal. Então, na verdade, nunca é muito cedo para começar. Nunca é muito cedo. Você já olha assim que puder, já olha para isso. Já olha. Porque aí você já começa certo, né? Isso. Então, nesse ponto, a pessoa, eu não sei nada disso. Chama, vamos bater um papo, conversa, entende o que é. Às vezes, né, a pessoa só com essa orientação inicial já começa a não evitar problemas futuros. Aí quando a empresa cresce um pouco, começa a ter essas coisas com mais escalonadas, com maior volume, aí sim começa a fazer sentido de ter pessoas dedicadas, né, tempo parcial, tempo integral, nessa atividade de governança, entendeu? Legal. Agora, empresas acima, vamos dizer assim, eu vou dizer aqui, acima de 50 milhões de faturamento ao ano, são empresas que já deveriam estar seriamente com pensamento sobre isso. Quer dizer, você pode começar com um conselho consultivo, né?
que você se reúne mensalmente, né, bater papo, entender como está caminhando o negócio. Forma ali um conselho pequeno, de 3 pessoas, entendeu? Não precisa ser uma estrutura grande, pesada, né? Essas pessoas vão ajudar, vão conhecer os teus gerentes, conhecer a tua equipe, ajudar a ter opinião sobre a performance das pessoas, ajudar você a desenvolver essas pessoas da sua equipe, entendeu? Ajudar o mercado que você está, novos produtos você pode lançar, ter novas ideias, visões. Então, o papel do conselheiro nesse conjunto de ações é também ajudar e dar ideias para o empresário a desenvolver o negócio dele. Não é só botar freio, ele está ali para acelerar o negócio, entendeu? Para ajudar o empresário a crescer e crescer de forma sustentada. Essa é a palavra-chave. Legal, muito bom. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você estava comentando, né, a respeito de inteligência artificial, né? Hoje a gente está com um volume grande de informações aí, um volume grande de ferramentas, novas ferramentas no mercado, né? A gente tem visto inteligência artificial como o ChatGPT, que eu acho que é o mais conhecido hoje. Você tem inteligência artificial para gerar imagens, você tem inteligência artificial para gerar vídeo, tá bem interessante. Uma coisa da nossa área, né? A gente vivenciou recentemente a primeira autuação do governo contra uma empresa baseada na LGPD. LGPD nada mais é do que uma forma de governança, como eu trato os dados do meu cliente que eu recebo aqui. Conta para mim um pouquinho mais dessa área de inteligência artificial. O que você acha que vai ser a gestão das empresas no futuro aí, com base nessas novas ferramentas que estão se abrindo aí? Então, Márcio, quando eu fui para Stanford, né, eu fui lá em 2013, Stanford está no Vale do Silício, o celeiro de todas as questões tecnológicas, né, que a gente vivenciou desde 2000. E já ouvi falar alguma coisa lá sobre isso, e eu comecei a acompanhar o que está acontecendo, etc. e tal. E para mim está claro, Márcio, imagina assim, só para entender o potencial que vai acontecer de revolução daqui para frente, com a incorporação da inteligência artificial nos nossos negócios, você pensar que quanto o mundo mudou após a popularização, digamos assim, da internet. Tá? Nosso mundo mudou. Revolução absoluta. Então, depois da década de 90, né, no Brasil, aqui talvez depois de 2000, o mundo virou outro. Inclusive os escritórios e as empresas, os negócios. Mudou a forma de fazer negócio. Mudou a forma de fazer negócio, acelerou muito e criou novas oportunidades de negócio. Então, o que eu tenho ouvido é que a adesão a essas novas tecnologias será uma revolução 100 vezes maior do que foi a inclusão da internet. Entendeu? É um potencial gigantesco. Então, o empresariado de hoje não pode ficar... fechar os olhos, ficar longe dessa revolução. Tem que claro que cada negócio vai ter um impacto, cada negócio vai chegar mais cedo ou mais tarde, né? Mas isso tem impactos em todas as atividades da empresa, desde questões básicas da atividade do escritório, quer dizer, o Google e o Microsoft, eles estão já lançando, né, nos Estados Unidos, já em forma incípita ainda, mas já começaram a trabalhar com automação total do escritório. Imagina o seguinte, você fazer cartas, você fazer relatórios, PowerPoint, você fazer apresentações. Hoje não se prevê no futuro que você vai fazer mais apresentações. Quem trabalha com PowerPoint, fazer apresentações, sabe que é trabalhoso, né, fazer uma coisa bem feita, demora, etc. e tal. O que vai acontecer é que o PowerPoint será gerado em questão de segundos. Você vai escrever o que você quer que esteja lá no PowerPoint, em termos de conteúdo. Você vai escrever a cor do fundo, você vai querer uma tela assim, assado. Pronto, gerou o PowerPoint. Entendeu? Então, esse é um potencial gigantesco, entendeu? De revolução. O trabalho mecânico aí vai ser completamente suprido, né? Vai ser. Só vamos absorver de nós, o que vai sobrar para a gente é o trabalho intelectual. Exato. E parte dele também. Não, o trabalho vai ser cada vez mais especializado. Houve um estudo uma vez que só a inclusão do pacote Office, né, das empresas na década de 90 em diante causou aumento no PIB americano, cara. Olha só, 1% ao ano durante vários anos. Você sabe o que é isso? É gigantesco. O aumento de eficiência da economia de modo geral. Isso vai acontecer agora numa escala muito maior. Acontecer de novo, entendeu? Então a gente está falando só dessa automação do escritório e tem muito mais coisa. Já tem ferramentas de análise de mercado, acompanhar a concorrência,
ver como seus concorrentes estão fazendo preço, promoções, distribuição de seus produtos, né? Toda a parte de marketing está sendo muito automatizada e uma agilidade muito maior para gerar as mídias, entendeu? Isso é fantástico e revolucionário. Então, o empresário não pode ficar alheio e distante disso. Ele tem que começar a ouvir, ver podcasts, olhar coisas na internet e começar a ler, se interessar, chamar as pessoas para conversarem sobre o que ele pode fazer no seu ambiente de trabalho para melhorar essas coisas. Muito bom. Não só isso, como a internet das coisas. Que junto com a inteligência artificial, essas duas coisas vão trazer uma eficiência gigantesca em todo o processo empresarial. A internet das coisas vai trazer a internet e a capacidade de você gerenciar cada equipamento, cada ferramenta individualmente na sua empresa. Isso é assim, revolucionário. É revolucionário. Rafael, já estamos chegando aqui, caminhando para o nosso fim. O pessoal acho que aproveitou bem as dicas aí, né? Uhum. Bastante informação. Agradeço novamente sua presença aqui. E fechamento. O que você tem de recado para dar para os nossos amigos? Para em seguida a gente fazer o nosso encerramento. Eu acho que assim, eu estou aqui em Rio Preto à disposição de vocês para a gente ajudar a desenvolver seus negócios, né? Contem comigo para fazer toda a parte de governança, para fazer toda a parte de financeiro e econômico da sua empresa e ajudar a desenvolver o seu negócio, né? O Márcio aqui vai ter meus dados de contato, então eu fico à disposição do ambiente de negócio aqui em Rio Preto para ajudar vocês. Quer dizer, eu estou aqui em Rio Preto porque eu gosto, eu quero ficar aqui, entendeu? Legal, e quero ser produtivo, né? A gente é jovem ainda, entendeu? Lógico, claro. Muito cedo para aposentar, né? Muito cedo. Agradeço muito sua presença, Rafael. O arroba do Rafael vai estar aí junto no vídeo e nos nossos comentários. Então, quem quiser bater um papo com o Rafael, acho que pode chamar ele lá, que ele vai estar à disposição. Da nossa parte também. Ficou qualquer dúvida do vídeo? Tá com dúvida do que a gente falou aqui, daquilo? Procura a gente, procura informação. O Rafael acabou de dizer, não fica alheio às novas tecnologias. Implemente ESG na sua empresa, é o futuro, e fique atento às mudanças que estão chegando, que elas vão ser radicais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.